Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas à casa do nosso Deus. Amém. Hoje nós temos uma programação de quarta-feira de poder do Ministério da Mulher. Então a você, que é minha amiguinha, lhe desejo as cordiais boas-vindas. E nessa noite eu quero falar para vocês sobre um tema importante. Antes de tudo, vocês estão bem? Sim. Não estão não, porque esse sim foi muito fraco. Eu tô. Gostei. Vocês estão bem? Sim. Graças a Deus. E que Ele abençoe vocês nessa noite. E nos dê sabedoria. Eu quero falar para vocês sobre algumas falsas soluções que muitas vezes encontramos no decorrer da nossa vida. São circunstâncias em que parecem ser a solução para a nossa vida, que parecem que vão nos ajudar o suficiente para sair do fundo do poço, mas que na verdade são falsas. E elas são artimanhas para nos levar para mais baixo ainda. Vem comigo que eu vou te explicar. Primeiramente, eu convido você a fechar os olhos, porque nós vamos fazer uma oração. Feche seus olhos. Supremo Deus e Criador, eu peço as tuas bênçãos aqui sobre cada mulher presente, também sobre cada homem, Senhor, mas em especial a essas jovens guerreiras, essas mulheres que todos os dias, Senhor, estão na sua luta, estão no seu corre e estão dedicando nessa noite um tempinho para te louvar e te engrandecer e também para ouvir da tua palavra. Senhor, nos abençoe e nos dê discernimento, que possamos entender o que o Senhor quer nos dizer nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento você vai abrir a sua Bíblia, lá em Êxodo, segundo livro da Bíblia. Se você não tem, alguém leva aí para você. Nós vamos ler Êxodo, capítulo 8. Êxodo no capítulo 8, versículo 25. Encontraram? Então vamos ler. Chamou o faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Por que foi escolhido esse versinho para começar? Filipe, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? O contexto disso é o seguinte: o povo de Israel queria sair do Egito para poder adorar a Deus. Queriam sair da terra do Egito para poder louvar e engrandecer o nome de Deus. Só que Faraó estava deixando? Faraó estava deixando não ou absolutamente não? Faraó não estava deixando. E o que acontece é que Moisés e Arão fizeram de tudo mesmo. E ainda por cima Deus enviou pragas, e sabemos de toda a história. Mas o ponto-chave é a proposição de Faraó. Ele diz: Ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Como assim? Ele estava sugerindo ao povo de Israel que eles adorassem a Deus ali mesmo onde eles estavam. Ele estava dizendo para o povo: não sai daqui, não vai para essa tua terra prometida. Aqui mesmo você adora o seu Deus. E se você der uma analisada, até que tinha um pouco de nexo, não é? Não precisava ter passado 40 anos no deserto, não precisava ter passado fome, nem sede, nem raiva, e nem perturbado o pobre do Moisés. Mas isso não era o certo, porque Deus tinha separado uma terra para eles. Parecia bom ficar ali pelo Egito mesmo,
era uma terra rica, era uma terra nobre, era uma terra que iria favorecer e muito o povo de Israel. Só que aquela terra não era para eles, e por isso essa proposta de Faraó parecia e era falsa. Eu vou contar para vocês também sobre um acidente que aconteceu há 6 anos atrás. Vão completar 6 anos. O voo Lamia 2933. Ele levava atletas, uma equipe de técnicos e também jornalistas do time chapecoense. E aí, perto do aeroporto na Bolívia, enquanto ainda era madrugada aqui no Brasil, o avião sofreu um acidente. Caiu e não houveram sobreviventes. Só um. E vocês sabem por que ele caiu? Falta de combustível. Algumas regras foram quebradas, negligências foram parte da atitude de pessoas que organizaram o voo. Eles olharam para aquele tanque de combustível e falaram assim: gasolina aqui está 3 conto o litro, 6 anos atrás, né? Dá para ir, tem nada não, dá para ir. E infelizmente aconteceu um acidente. Às vezes algo pode parecer inocente, vantajoso. Às vezes uma proposta, um pedido, pode até parecer bom, pode durar até um certo tempo, mas a verdade é que as consequências vêm. E eu lhe digo uma coisa: o momento, enquanto elas virão, não é determinado. Você não sabe, mas um dia chegarão tragédias que cobrarão as suas más escolhas. Exatamente. Diante de resultados positivos e tentativas de sucesso anteriores, o coração ganha confiança para ser cada vez mais pecaminoso em escolhas arriscadas. Quando tentamos fazer escolhas arriscadas, escolhas difíceis, escolhas que nós, no fundo, sabemos que não vão nos levar a um lugar adequado, as coisas tendem a desandar. Pensa comigo: se o povo de Israel tivesse sido obediente em todas as suas situações, em todos os seus momentos, eles não teriam passado 40 anos no deserto. Se o rapaz responsável pelo combustível tivesse abastecido completamente o avião da Chapecoense não teria caído. Se você não tivesse feito alguma coisinha, talvez hoje você se arrependeria menos. Eu não quero levar você a se martirizar por um erro do passado, mas eu quero que você olhe para o futuro enquanto fizer as escolhas do presente. Continuando a nossa história, o diabo ele tenta facilitar a parada. Ele tenta facilitar. Quando ele vê que você apresenta um certo nível de lealdade a Deus, ele tenta esconder as coisas, encobrir na sua mente. Ele tenta de uma outra maneira, de uma que pode até ser um pouquinho mais fácil para te enganar, para que você possa cair nas armadilhas dele. Quando ele vê que não é possível evitar o desejo pela comunhão, a estratégia de domínio dele pode seguir um caminho completamente diferente e de forma astuta. Ele cria um plano e às vezes não dá certo porque você se mostrou forte, você se mostrou firme a Deus, e aí ele refaz, ele tem outra ideia. É uma espécie de adaptação. Na natureza, um bichinho sobrevive se ele tiver as qualidades suficientes para sobreviver. E Satanás, Felipe, ele te tenta de uma forma melhor a cada vez que você resiste. Ele sempre está procurando uma forma de te convencer. Olha as palavras de Faraó.
Fiquem aqui, adorem a Deus nestas terras. Será que Satanás está nos propondo hoje em dia ficarmos aqui nestas terras, em vez de irmos para a Canaã celestial? Essas são as falsas soluções que muitas das vezes são apresentadas a nós. Felipe, por que nós estamos aqui? Eu vou contar outra história para ti. 3 jovens, Pedro, Tiago, brincadeira, Pedro, Vander e Jefferson. Vander, não é Wanderson não, relaxa, mas é bem a tua cara fazer isso. Eles tinham 2 opções. Chegou a mamãe dele: Mas filhinhos, tenho 2 planos para vocês. Vocês podem ir ver o pomar no jardim ou andar de bicicleta. Vocês acham que os indivíduos obedeceram? Eles falaram assim: bom, vamos fazer o seguinte, a gente dá uma voltinha de bicicleta, pedalaram, aquela voltinha, aquela corrida. O Jefferson ganhou. Depois eles foram pro pomar, dar uma olhadinha no jardim, porque a mãe deles tinha um jardim imenso, bonito. Eles deram uma olhadinha, aí um conhecia uma flor, o outro conhecia outra planta, e foi explicando e mostrando, até que ficou enjoativo. E eles falaram assim: mãe, a gente pode ir ali na casa de minha tia? Não fala o nome não. Posso ir ali na casa da minha tia? Pode, vai lá. Coisa errada. Pode, vai lá. Aí eles foram. Só que na metade do caminho, Vander teve uma ideia. Ele lembrou de uma cachoeira que tem ali perto. E lembrou que não era de difícil acesso. Lembrou que o pai dele tinha comentado que futuramente eles pretendiam ir lá. Então ele pensou assim: por que a gente não vai lá e já dá uma olhadinha no caminho? Não é que foram? Só uma pergunta: a mãe tinha sugerido esse plano de ir para a cachoeira? Não. A mãe estava sabendo desse plano? Não. Sabe o que aconteceu? Estava tudo indo bem. Você acredita? Estavam tomando banho na cachoeira, estavam curtindo tranquilamente, a bicicleta lá na beira, encostadinha. O Wander estava fazendo assim debaixo da cachoeira. Vixe! O Wander estava chacoalhando a cabeça lá debaixo da cachoeira. Estava tudo tranquilo. Aí a gente pensa: enquanto eu estou fazendo errado e está tudo tranquilo, está tudo bem. Não é assim? Mas aí você se engana. Jefferson escorregou de uma pedra e bateu em um pico assim, bem pontiagudo. Fez um corte profundo, levou 7 pontos. E os 3 ficaram de castigo. Os 3 ficaram de castigo. Mas por que disso, Felipe? O que tem a ver essa história? Às vezes nós temos certos planos e outros planos alheios são inseridos em nossa mente. Nós recebemos ideias. Vem do infinito, do além? Não. Vem de Satanás. Qualquer ideia que vai te tirar do seu rumo original não pertence a Deus. Qualquer ideia que vai fazer uma mudança no teu caráter, que vai te fazer ir para caminhos errados e condescender, que é isso? Pecar. Esse caminho não pertence a Deus. Esse plano não pertence a Deus. Porque às vezes nós desejamos justamente aquilo que não estava nos recomendados, aquilo que não estava nos nossos planos, aquilo que não estava nos nossos conformes, no nosso planejamento. Por que às vezes nós aceitamos propostas para nos desviar de nossos propósitos? Por que às vezes nos esquecemos
de Deus como o único Salvador e aquele que media todas as coisas da nossa vida. Ellen White nos diz assim sobre Adão e Eva: nossos primeiros pais foram induzidos, leia-se, foram levados a pecar por Satanás. Foram induzidos ao pecado mediante a condescendência, o pecado, com o desejo de conhecimento que lhes fora vedado por Deus. Deus tinha restringido o conhecimento de Adão e Eva. Por quê, Felipe? Porque Adão e Eva conheciam unicamente o bem. Eles ainda não tinham conhecimento do que era o mal. Eles não sabiam o que era a morte. Eles não sabiam o que não prestava. Eles só conheciam tudo bom, tudo lindo e tudo perfeito. Porque Deus nos fez para ser assim. Mas infelizmente, esse conhecimento que Deus tinha tirado deles para o bem deles, agora poderia ser revelado. Eles procuravam adquirir esse conhecimento e perderam tudo o que valia a pena possuir em suas vidas. Se Adão e Eva nunca houvessem tocado a árvore proibida, Deus lhes haveria comunicado conhecimento sobre o qual não haveria pousado qualquer maldição de pecado. Deus lhes daria conhecimento que lhes haveria trazido perpétua alegria, e tudo quanto eles obtiveram por dar ouvidos ao tentador foi relacionarem-se com a ciência do pecado e seus resultados. Agora escuta essa última. Por sua desobediência, a humanidade foi afastada de Deus e a terra separada do céu. Eu fico imaginando, se Deus vinha de tardezinha conversar com Adão e Eva, quer dizer que o céu e a terra eram tão próximos quanto Deus era de nossos pais. E agora, tanto Adão e Eva quanto Deus, ou seja, a humanidade e Deus estão afastados, quanto a terra e o céu. Isso não te preocupa? E infelizmente eu tenho péssimas notícias para você, porque a cada minuto que passa, a tendência do mundo é se distanciar mais e mais. Ainda está achando pouco, irmão? Ainda está achando pouco a distância que a gente já está de Deus? A tua missão é se aproximar mais. E se alguém do teu lado está se afastando, ajuda essa pessoa a se aproximar de novo. Felipe, e agora? E agora eu vou puxar para outro tópico. Já falei para você por que nós estamos aqui. Porque você muitas das vezes se encontra abatido, chorando, triste, ou com raiva, com ódio, o que seja. Você se encontra aqui por causa da desobediência do homem, da desobediência do ser humano. Mas eu digo a você que existem portas para se adorar. E mais uma vez eu vou contar uma história. Hoje eu estou um narrador. Um pastor foi no shopping e ele estava com a camisa do desbravador. Não sei qual é, provavelmente aquela vermelhinha com um triângulo, ou quem sabe a farda de campo, mas ele estava com a camisa dos desbravadores. Ele estava com a camisa dos desbravadores. E aí a atendente lá do caixa olhou assim para ele e falou: "O senhor é pastor?" Ele falou: "Sou sim, eu sou pastor da igreja adventista." Aí a menina olhou assim para ele: "Ah, é aquela igreja que não pode fazer nada." Aí o pastor olhou para a indivídua e falou: "Tá, o que você quer dizer com isso? Nós não proibimos absolutamente nada. A Bíblia é que nos diz o que devemos fazer ou não. Quem sou eu para te proibir de fazer alguma coisa? A Bíblia é que é a nossa luz, que é a nossa direção." E aí a menina olhou assim para o pastor e falou: "Tudo bem,
é que eu estava procurando uma igreja que me permitisse isso, papapá, e foi explicando para o pastor. E aí ele saiu daquele shopping pensando: eu acho que eu entendi uma coisa. Algumas pessoas estão procurando uma religião que se adeque aos hábitos e à rotina delas. Algumas pessoas estão procurando o que elas não podem encontrar, porque aquilo que não te traz para fora da zona de conforto, de maneira alguma vai te mudar. Aquilo que te deixa quietinho no sofá não vai fazer de você uma pessoa melhor. Sem atitude, sem ação, não há consequências boas, não há fruto a colher, não há nada que você possa resgatar. E aí, o pastor chegou à conclusão de que ela estava buscando algo que não mudasse a sua rotina e que não interferisse tanto na sua vida. E tem uma pessoa há muito tempo atrás que foi igualzinho a essa mulher, o mesmo pensamento. O nome do elemento é Caim. Caim, ele viu seu irmão Abel oferecendo exatamente o que Deus pedia, porque naquela época ainda eram oferecidos sacrifícios, era antes da morte de Jesus. E Caim olhou para o seu irmãozinho oferecendo tudo que Deus pedia, e ele viu que Deus se agradava daquilo. Aí Caim fez o seguinte: ele pensou: tá, Deus está pedindo isso, mas quem vai oferecer o sacrifício sou eu. Deus está pedindo isso, mas quem vai lá fazer todo o sacrifício, todo o holocausto, toda a estrutura sou eu. Eu vou oferecer o que eu quiser. Foi assim que Caim pensou: eu vou fazer alguma coisa que se adeque à minha rotina, alguma coisa que me tire da zona de conforto, que não me tire da zona de conforto. Eu vou fazer alguma coisa que não vai me incomodar, alguma coisa fácil. E foi lá, a primeira coisa que ele achou boa, que ele achou legal no seu coração, e deu a Deus. E Deus gostou? Não. Ele não gostou por quê? Opção A: Caim era obediente. Opção B: Caim era desobediente. Qual a resposta? Letra B. Deus não gostou, não é porque Ele é um Deus rancoroso, Ele é um Deus autoritário, não. É porque Ele só pediu uma coisa e ainda assim foi negligenciado. Às vezes Deus pede para nós apenas uma coisa e nós o negligenciamos. A terceira coisa que eu quero falar para vocês é o sacrifício vivo. Eu vi a história de que dois jovens estavam conversando e eles eram muito íntimos, dois bestalhados, igual eu e o Wanderson. Ele olhava assim um pro outro e falava: aí bro, eu tô com um problema aqui. Aí o outro: é o que, mano? O que você tem? Aí ele: véi, aquele negócio lá, aquele que eu te contei. Aí o outro: que negócio? Tu sabe, pô. Aí o outro amigo assim: verdade. E aí esses dois amigos estavam lá, e chegou outro amigo ainda, um amigo cristão, e falou assim: ei, vocês estão com algum problema? Vocês querem alguma ajuda? Aí contaram para aquele rapaz, e sabe qual foi a proposição daquele jovem? Vamos orar. E aí os três ajoelharam e oraram. E daquele dia em diante, os dois amigos se converteram e fizeram um pacto de sempre orar um pelo outro, pelos problemas dos outros. Um orava pelo problema do seu amigo e o seu amigo orava pelo problema do outro amigo. E ficou nessa.
e eles se afastaram geograficamente. Um foi trabalhar em um lugar, outro foi estudar em outro, e essa separação ocorreu em 2005. E hoje, em 2022, eles ainda mantêm contato, infelizmente virtual unicamente, mas eles mantêm um contato e estão sempre orando um pelo outro. E aí? Sacrificar nosso corpo em vida significa deixar de fazer o que talvez seja um desejo vibrante para fazer o que ele quer. Quando aquele amigo começou a orar pelo outro, não necessariamente ele queria fazer sacrifícios, sair da zona de conforto, mas ele fez, não porque era a vontade dele, mas porque era a vontade de Deus. E aí eu entro na parte fundamental. Quando as falsas proposições, as falsas soluções vierem até você, você vai ter que ter duas coisas. Primeiramente, sabedoria para distinguir o que pode ser uma solução e o que pode ser uma maldição. Você vai ter essa sabedoria para distinguir o que vai ser bom e o que vai ser ruim. E em segundo lugar, Felipe, você vai tomar vergonha na cara. Por quê? Se você sabe o que é bom, você vai fazer o que é bom. Se você sabe o que é ruim, com a vergonha na cara que você tomou, você não vai fazer o que é ruim. Nós não devemos nos apegar aos nossos próprios caminhos. Não é assim que a banda toca. Nós não devemos cursar o nosso próprio rumo. Não é por nada não, mas se Deus não interferisse, o que seria de nós? Alguns anos atrás, lá na Alemanha, um jovem chamado Adolf Hitler e vários outros homens organizaram uma espécie de cruzada. Eles se consideravam superiores, uma raça ariana pura. Eles se consideravam superiores a todas as outras pessoas. E sabe o que eles faziam? Olha para mim. Eles matavam qualquer pessoa que fosse diferente deles. Sabe o que acontece em muitas ilhas por aí, nos Estados Unidos e em países subdesenvolvidos? Pessoas matam umas às outras para traficar órgãos. Sabe o que acontece na África? Todos os dias, milhões de pessoas morrem de fome. Sabe o que acontece em grandes fazendas do norte do Brasil? Pessoas são tomadas em circunstâncias análogas à escravidão. Sabe o que acontece nesse mundo em que você vive? Só coisa ruim, só desgraça. Sabe o que acontece aqui? Tu não faz nem ideia. Mas tudo o que há de ruim. E quando você pensa que não pode piorar, ainda fica pior ainda. Nessa terra só acontecem coisas ruins. E aí, você recebe soluções. Satanás te convida a adorar a Deus nessa terra. Está entendendo? Satanás te convida a fazer aquilo que não é do agrado de Deus. Justamente porque da mesma forma que ele queria tirar o povo de Israel da Canaã celestial, que demorou 40 anos para chegarem lá,
Deus também hoje em dia quer tirar você da cana celestial, que eu não sei em quanto tempo virá. Ninguém sabe. Mas você vai sair aqui dessa noite com uma certeza. Em meio a tudo de ruim e em meio a soluções impróprias para a sua vida, ainda há uma certeza, a de que diante de todas as coisas ruins, tudo pode se fazer novo mediante Jesus Cristo. Amém. A única certeza que você pode ter, você mulher, é de que Deus cuida de tudo e de que Ele tem as conclusões, as soluções corretas para a sua vida. A única certeza que você pode ter é essa. E mesmo quando tudo der errado, mesmo que demore de vir, porque às vezes você está lá ajoelhado e você ora, e você ora, e você ora, e o problema na sua vida cresce, e cresce, e cresce, e a droga da solução não aparece. Não é assim? Não é assim que funciona? Olha para mim. Olha para mim. Pode demorar. Pode ser que a solução não te agrade. Pode ser que ela te tire do sofá. Pode ser que ela exija de você algum sacrifício. Pode ser que de primeira mão você não a receba bem. Mas ela, se vier de Deus, essa solução é a melhor para a sua vida. Você nunca vai se arrepender de uma decisão tomada juntamente com Deus. Você nunca vai olhar para trás com remorsos se as suas escolhas de hoje em dia forem mediante os planos de Deus para a sua vida. Tá bom, Felipe, então resume aí para que eu possa ir para casa com uma certeza no meu coração. Quando vierem problemas na tua vida, você vai procurar soluções. Geralmente nós encontramos dois eixos de soluções: as soluções que Deus dá para você ou as soluções que Satanás dá para você. E agora, Felipe, peça sabedoria a Deus para escolher a solução que Ele propõe para você e não a de Satanás, porque se depender dele, tu vai morrer aqui nessa terra e não vai acordar para ver a volta de Jesus. Escolha a solução de Deus, porque se depender de Deus, você vai viver eternamente e vai estar lá no céu com um sorriso de orelha a orelha, olhando para essa minha cara de besta lá no céu. E segundo, depois que você tomou a sabedoria, depois que você escolheu os planos de Deus para a sua vida, agora você vai agir e esperar pacientemente. A solução é essa: faça a solução e aguarde a vitória. Mas como eu já falei, a cada vez que você resiste, o inimigo melhora suas artimanhas. Então vá para casa sabendo que você nunca vai achar paz nesse mundo, só lá no céu. Então nessa vida de lutas, que você lute para Deus e sempre ganhe. Recuse as coisas que vão te fazer mal e escolha tudo aquilo que for te levar para o céu.
Fique de pé e ore comigo. Senhor Deus e Pai, aqui estão, Senhor, servos, em especial, servas tuas. Senhor, muitos de nós, na verdade todos nós, enfrentamos problemas e dificuldades. Passamos por situações em que as coisas ficam difíceis de discernir. Passamos por situações em que nós ficamos confusos e que muitas das vezes esquecemos dos teus planos para nós. Todos nós passamos por situações adversas e difíceis. Então, Pai, nos dê a iluminação, nos dê a luz, derrama sobre nós o Espírito Santo, e que possamos escolher, Senhor, tudo aquilo que agrada a Ti e não o que vai Te desagradar. Hoje nós aprendemos que muitas soluções que são propostas a nós são falsas, são afirmações com um pouquinho de verdade misturada para parecerem verídicas. Mas vamos sair aqui dessa noite sabendo que não vai valer a pena escolher o que não te agrada. Sabemos que pode ficar cada vez mais difícil e a cada dia só tende a piorar. Mas, Senhor, nos dê discernimento para olharmos de uma forma que consigamos entender qual é a Tua vontade e qual não é. E que daí em diante possamos escolher adequadamente. Não queremos ficar aqui nessa terra, Senhor. Nós não queremos ficar aqui. Nós queremos ir para o Canaã celestial. Nós queremos subir para os céus. Não queremos ficar aqui, Pai. E é exatamente por isso que nessa noite estamos aqui dispostos a tomar as decisões corretas em nossas vidas. Então nos ajuda a recusar soluções falsas e a aceitar soluções verdadeiras. Isso é o que eu te peço e também o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. O meu combustível pra contigo